As nuvens se fecharam sobre Jerusalém como um manto de julgamento. Relâmpagos iluminaram as paredes do templo, e no meio da tempestade, um homem solitário, trêmulo, ajoelhou-se diante do altar. O incenso subiu, mas não como uma oferta de adoração, mas como a fumaça de um povo que havia se esquecido de seu Deus. Um som estrondoso sacudiu o céu. E então, uma luz desceu. Uma luz que não queimava, mas quebrava a alma. Uma luz que não cegava, mas revelava tudo o que havia de podre por dentro. Quando todos se calaram, uma única voz ousou falar em nome do Todo-Poderoso. Assim começou a história do profeta Isaías. Não estava no meio do esplendor, mas no meio de uma geração que se afastava cada vez mais do seu Criador. Judá prosperou externamente. Palácios cresceram, cofres foram enchidos, canções soaram no templo, mas o coração do povo estava seco. As orações eram repetições vazias, sacrifícios, rotinas sem arrependimentos, e o templo, aquele lugar onde a glória deveria habitar, agora estava cheio, mas não de fé, mas de formalidade. O som das trombetas sagradas mal podia ser ouvido em meio ao barulho da arrogância humana. E o sussurro do Espírito foi abafado pela loucura dos corações. O que Deus faz quando seu povo para de ouvi-lo? Quando a luz é desprezada e o pecado é normalizado? Quando o altar se torna um palco e a mensagem, entretenimento? Deus não é silencioso. Ele levanta a voz, uma voz desconfortável, uma voz que denuncia, uma voz que clama, mesmo que ninguém queira ouvi-la. Aquela voz era Isaías. Um profeta no meio da escuridão, um homem marcado não pelo poder, mas pela presença, e sua mensagem não era uma palavra doce, era fogo, era uma espada, foi redenção, mas também julgamento. Porque antes da cura, Deus revela a ferida. Antes de restaurar, enfrente a corrupção. E antes de trazer o Messias, ele pede arrependimento. Isaías viu o que os outros não queriam ver. Ele ouviu o que muitos ignoraram. E ele escreveu palavras que abalariam gerações inteiras. Este livro, o livro de Isaías, não é apenas poesia profética, é a batida do coração de Deus. É o aviso mais urgente e a promessa mais gloriosa. Porque no meio do julgamento, Deus prometeu salvação. Em meio à dor, ele anunciou o príncipe da paz. Se você acredita que a voz de Deus ainda fala hoje, se você acha que seus avisos também são amor e que suas promessas ainda estão vivas, este conteúdo é gratuito, mas acredite em mim. Não é fácil criar algo tão profundo, fiel à Bíblia e produzido com tanta qualidade. Se esta mensagem tocar seu coração, ajude-nos a continuar. Inscreva-se em nosso canal agora, toque o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Seu apoio faz toda a diferença. O vento sopra no templo, a luz desce mais uma vez. E uma voz do trono pergunta: quem enviarei e quem irá por nós? A história está prestes a começar. O ano da morte do rei Uzias deixou uma marca profunda na memória de Judá. Foi o fim de uma era política estável, mas também o início de um despertar espiritual. As ruas de Jerusalém estavam repletas de incerteza, o povo se perguntando o que viria a seguir. Enquanto no invisível, os céus se preparavam para revelar algo que mudaria a história. Em meio a essa atmosfera de luto e silêncio, Isaías subiu ao templo. Ele não foi como sacerdote ou rei, foi como um homem em busca de respostas. O que ele ainda não sabia era que seria ele quem receberia a pergunta mais poderosa que Deus já havia feito. Ao passarem pelas colunas do santuário, o eco de seus passos ressoava como se as antigas muralhas reconhecessem sua chegada. Aquele lugar, antes repleto de cânticos e sacrifícios, agora parecia adormecido. Mas o céu não estava adormecido. De repente, sem aviso, os olhos de Isaías se abriram. Não como uma visão, mas como se a realidade se rompesse e o mundo espiritual se tornasse visível. Ali, elevado acima de tudo, estava o trono, alto, sublime, coberto com uma glória além das palavras humanas.
Suas vestes não eram de linho ou ouro, mas de fogo e luz, e enchiam o templo como uma onda de majestade viva. Ao redor do trono voavam serafins, criaturas que não andavam nem falavam como os homens, mas viviam num plano de pureza absoluta. Possuíam 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Não por vergonha, mas por reverência. E clamavam com vozes que faziam tremer os alicerces do templo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. O estrondo estrondoso não era apenas som, era pura verdade atingindo a alma. Isaías caiu no chão, não porque fosse forçado, mas porque não conseguia suportar a perfeição daquele momento. Não havia espaço para orgulho nem para defesa. Apenas uma convicção que lhe perfurava o coração como um raio. Ai de mim! Estou arruinado, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que corrompeu a voz. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Naquele momento, Isaías não pensava na mensagem que um dia pregaria, nem nas nações que ouviriam sua voz. Ele só conseguia sentir o peso de sua humanidade diante da santidade perfeita. Mas o Deus que revela também redime. E foi então que um dos serafins se aproximou, segurando na mão uma brasa acesa retirada do altar sagrado. Não houve discurso, nem julgamento. O serafim tocou os lábios de Isaías e o fogo não queimou, purificou. Isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado. A misericórdia não clamou, mas ardeu mais forte do que qualquer condenação. E naquele fogo silencioso, Isaías foi transformado. Então, do trono, surgiu uma voz. Uma pergunta que não exigia resposta, mas que perfurava como uma espada o coração de quem a ouvia. Uma pergunta que ainda hoje ecoa nos recessos da alma. Quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías tremeu. Seus lábios ainda ardiam, seu corpo ainda sentia o peso da glória, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não era mais apenas um espectador, era uma testemunha. Um coração que havia sido tocado não podia permanecer em silêncio. E sem hesitar, sem saber o preço, sem calcular o risco, Isaías respondeu com a frase que selou seu destino eterno: Aqui estou. Envie-me. Não havia promessas de glória, não havia garantias de sucesso, mas havia um comprometimento real. O tipo de resposta que não vem do intelecto, mas do espírito. Isaías não ofereceu seu talento, ele ofereceu sua vida. E foi o suficiente. A luz encheu o templo novamente. O céu não aplaudiu, mas sorriu. Porque não é todo dia que um homem se voluntaria para falar em nome de Deus, sabendo que a maioria não ouvirá. Assim começou o chamado de Isaías. Não no meio de uma multidão, nem com uma cerimônia pública de coroação. Começou no silêncio de um templo, com um encontro que transformou sua alma para sempre. O que ele viu o marcaria, o que ele ouviu o assombraria, o que ele sentiu o guiaria pelo resto da vida. Isaías se ergueria daquele chão, mas não mais como o homem que entrou. Agora ele carregava consigo uma voz que não era a sua, uma mensagem que não podia ignorar e um fardo que somente o Espírito poderia suportar. Sua boca se tornaria uma trombeta, sua vida um sinal e sua história uma das maiores revelações proféticas que o mundo já conheceu. E tudo começou com uma visão, com uma confissão e com uma resposta simples, mas eterna: Aqui estou. Envie-me. E talvez essa mesma voz hoje não esteja procurando profetas em palácios, nem oradores famosos. Talvez hoje ela esteja procurando um coração disposto a responder na mesma moeda. O eco do chamado ainda ressoava em sua alma quando Isaías desceu do templo. Aquela luz que o envolvia não se apagou. A voz que ele ouviu não se apagou. Pois quando Deus fala, suas palavras não são sussurros do vento, são fogo que permanece queimando nos ossos daquele que foi enviado. Mas o que Isaías não sabia quando respondeu: Eis-me aqui, envia-me, era que a mensagem que ele iria proclamar
Não seria aclamada por multidões, nem recebida de braços abertos. Seu chamado não era para aplausos, mas para rejeição. Sua voz não traria conforto imediato, mas confrontação. Porque antes do alívio, viria o julgamento. Deus lhe disse claramente: vá e diga a este povo, ouvem bem, mas não entendem. Veem bem, mas não entendem. Torna o coração deste povo endurecido, e os seus ouvidos pesados, e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração. Era uma tarefa difícil. O profeta não deveria apenas falar, ele deveria ser ignorado. Ele não deveria apenas alertar, ele deveria suportar o desprezo. Era como semear em meio a uma tempestade, sabendo que poucos, se é que algum, colheriam os frutos. E ainda assim, Isaías obedeceu, com a boca purificada pelo fogo e o coração selado pela voz do Eterno. Ele começou a proclamar a mensagem que Deus lhe havia confiado. Caminhou pelas ruas de Jerusalém, entre os muros orgulhosos de uma cidade que se acreditava invencível. E ergueu a voz contra o pecado de um povo que se acostumara a viver longe de seu Deus. Ai da nação pecadora! Povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos. Abandonaram o Senhor e provocaram a ira, o Santo de Israel. E voltaram atrás. Rostos se contorceram diante disso. Olhos se encolheram diante de suas palavras. Os poderosos o olhavam com desprezo. Para muitos, Isaías não passava de um louco com palavras duras. Quem era ele para falar assim do povo escolhido? Quem ousava denunciar a corrupção dos líderes, a idolatria oculta por trás de rituais religiosos, a injustiça disfarçada de legalidade? Mas Isaías não estava falando em seu próprio nome. Cada palavra era um eco do céu. Cada advertência era uma demonstração de amor disfarçada de urgência. Pois Deus não julga porque odeia, mas porque ama demais para deixar seu povo se autodestruir em seus pecados. Ele anunciou julgamento contra as cidades, contra os reis, contra os sacerdotes. Clamou contra a arrogância de Jerusalém, contra os ídolos escondidos nos corações das pessoas, contra as mãos manchadas de sangue e os lábios cheios de mentiras. Não havia espaço para neutralidade. O povo teve que escolher entre se render a Deus ou enfrentar as consequências de sua rebelião. E ainda assim, eles não ouviram. Isaías falou na chuva. Ele caminhou por entre a multidão com o rosto firme, enquanto o povo ria, comia, cantava e oferecia sacrifícios vazios. Ele viu o que eles não viram, uma nação à beira do colapso espiritual. E sua voz se elevou como uma trombeta. Mas o povo tapou os ouvidos. Reis o ignoravam. Sacerdotes o evitavam. Líderes religiosos o acusavam de ser exagerado, radical, um destruidor da paz. E a cada dia, Isaías sentia o peso de seu chamado. Não era fácil falar quando todos queriam silenciá-lo. Não era fácil seguir em frente quando cada passo levava ao isolamento. Certa vez, enquanto pregava numa praça, as nuvens escureceram. O povo estava reunido para uma festa. Mas Isaías, com os pés na lama e a voz trêmula por causa do vento, clamou: se vocês não voltarem para o seu Deus, se não abandonarem as suas más ações, o julgamento virá como uma inundação e cobrirá esta terra. Mas ninguém queria ouvir. A chuva começou a cair. Aqueles que antes ouviam por curiosidade se dispersaram. Alguns riram, outros o insultaram. Isaías ficou sozinho, encharcado, com os olhos cheios de lágrimas. Não de vergonha, mas de dor. Dor por ver um povo cego à verdade. Dor por saber que a justiça de Deus não seria detida. Dor por levar uma mensagem que dilacerava suas almas, mas que precisava ser proclamada. Naquela noite, Isaías caiu de joelhos. Ergueu os olhos para o céu e, num sussurro que parecia arrancado de sua alma, perguntou: até quando, Senhor? Até quando pregarei e não serei ouvido? Até quando falarei e não entenderão? E a voz voltou para ele, mas não com a resposta que ele esperava. Até que as cidades sejam devastadas, até que não haja mais habitantes, até que a terra se torne em ruínas. Mas um remanescente ainda permanecerá. Uma semente santa será preservada. Isaías fechou os olhos.
Ele não entendia tudo, mas ele acreditava, porque embora o julgamento fosse inevitável, a promessa também o era. Deus não havia terminado com o seu povo. Disciplina não era abandono, era correção. E da dor nasceria a esperança. Os dias se passaram e o profeta continuou falando. Embora suas palavras fossem pesadas, embora seus ombros carregassem o peso da solidão, ele não parou. Porque ele não falava por aprovação, ele falava por obediência. Isaías era um homem em meio a ruínas, mas com os olhos fixos na redenção. Sua voz era solitária, mas ressoava com a autoridade do céu. Enquanto o povo fechava os ouvidos e os poderosos endureciam os corações, Deus continuava falando. Porque o silêncio do homem jamais foi capaz de abafar a voz do Altíssimo. Hoje, séculos depois, as palavras de Isaías ainda chocam a consciência, porque foram ditas não apenas para o seu tempo, mas para todos os tempos. Elas nos lembram que ignorar Deus nunca é sem consequências, e que o julgamento também é um ato de amor, Deus falou, mas ninguém queria ouvir. A voz de Isaías já se tornara familiar nas ruas de Jerusalém, não porque fosse bem-vinda, mas porque era temida. Sua presença era desconfortável, sua mensagem era pungente, seu olhar parecia penetrar através das máscaras que o povo usava para esconder sua rebelião. Mas por trás do profeta inabalável havia um homem quebrado, porque não é fácil proclamar julgamento àqueles que você ama. Não é fácil ser um mensageiro de advertência para o mesmo povo com quem você compartilha raízes, língua, história e fé. Cada palavra que Isaías proferiu contra Judá foi como uma espada que também lhe traspassou o coração. Ele não pregou à distância. Ele sentiu a dor de cada frase. Certa noite, após mais um dia de desdém, Isaías voltou para casa em silêncio. As tochas do templo ainda ardiam ao longe, mas para ele tudo parecia coberto de sombras. Ajoelhou-se em seu quarto, não como um profeta, mas como um filho, e com o rosto coberto de lágrimas orou. Até quando, Senhor? Até quando falarei e eles não ouvirão? Até quando os verei se afastando cada vez mais de ti? Onde está o conforto? Quando a mensagem que me deste só traz rejeição. A sala permaneceu em silêncio. Mas não era um silêncio vazio, era um silêncio de escuta. Porque às vezes Deus não responde com palavras, mas com presença. Isaías sabia que não estava sozinho, mesmo se sentindo abandonado. Ele sabia que falava em nome de Deus, mesmo que as pessoas o chamassem de louco. E ele sabia que a dor que sentia era um reflexo da dor de Deus, porque Deus também sofreu ao ver seu povo rejeitá-lo dia após dia. E foi então, em meio àquela oração em lágrimas, que veio a resposta que abalaria a alma do profeta. Não era o que ele esperava. Não era uma promessa de alívio. Era uma revelação do que estava por vir. Deus lhe mostrou a desolação. Mostrou-lhe as cidades arrasadas, os campos vazios, as casas destruídas, os muros derrubados, o templo profanado, homens acorrentados, mulheres chorando, crianças exiladas. Mostrou-lhe o exílio que viria pelas mãos de potências estrangeiras, Babilônia, Assíria, nações ímpias que seriam instrumentos do julgamento divino. E em meio àquela visão de partir o coração, Isaías não gritou, ele não discutiu. Ele apenas chorou, porque um profeta não é um juiz frio. Ele é um coração que sangra com a verdade. Ele não se alegra com a destruição, ele geme por ela. Ele não busca estar certo. Ele deseja ver o povo retornar ao seu Deus. Os anos se passaram e as palavras de Isaías continuaram a cair como chuva sobre a terra endurecida. Às vezes parecia que ele falava ao vento. Outras vezes parecia pregar a corações de pedra. Mas ele nunca parou de falar. Porque quando Deus acende um fogo na alma, nenhum silêncio pode apagá-lo. Ele era frequentemente visto escrevendo sozinho. Os rolos de pergaminho se acumulavam. Sua pena tremia não por falta de fé, mas pelo fardo que carregava. Cada palavra escrita era uma mistura de obediência e lamento. Cada profecia, mais uma cicatriz em seu espírito. Mas em meio a todo aquele julgamento previsto, Deus não o deixou sem esperança.
Porque mesmo na noite mais escura, ele promete um amanhecer. E em meio às visões de destruição, uma luz começou a emergir. Não era uma fuga, era uma promessa. Deus lhe falou de um remanescente. Um pequeno grupo, escondido entre as ruínas, que não se ajoelharia diante de ídolos. Homens e mulheres que manteriam a fé, que se lembrariam do seu nome, que não se esqueceriam da sua lei. Seriam como uma semente debaixo da terra, aparentemente morta, mas viva, aguardando o tempo de dar fruto. E essa semente foi suficiente para manter viva a esperança do profeta. Isaías anotou cada revelação. Ele sabia que nem tudo seria compreendido em seu tempo. Sabia que muitas de suas palavras eram destinadas às gerações futuras, mas ele continuou escrevendo. Porque a fidelidade não depende do resultado, mas do chamado. Houve noites em que o cansaço o venceu, em que o silêncio do céu parecia mais longo do que o normal, em que seu coração ansiava por ser apenas mais um homem, sem fardos, sem visões, sem a solidão que acompanha a fidelidade em meio a uma geração infiel. Mas mesmo naqueles dias, algo o sustentava. Não era a sua força. Era a palavra viva que ardia dentro dele. Uma chama que não se extinguiria por desprezo, ou abandono, ou incompreensão. Porque aquele que o havia chamado também o sustentava. Isaías compreendeu algo que poucos compreendem. Que a maior dor não é a rejeição do povo, mas vê-lo se afastar do Deus que o ama. Que o sofrimento do profeta não se devia a um ego ferido, mas a um coração partido ao ver fechadas portas que poderiam levar à vida. E mesmo assim, ele continuou. Ele continuou falando. Ele continuou escrevendo. Ele continuou orando. Não por obrigação, mas por amor. Esse amor o levou a ver além do presente. Levou-o a contemplar a promessa futura. Pois embora o julgamento fosse real, a redenção também o era. Embora o exílio viesse, o retorno também viria. Embora o templo fosse destruído, ele também seria restaurado. Isaías ergueu os olhos e, em meio às ruínas, começou a ver um vislumbre. Uma visão que brilhava mais do que qualquer outra. Uma promessa que superava tudo o que havia acontecido antes. Uma luz que viria no meio da escuridão. Mas essa parte ainda não havia sido revelada. As visões de julgamento não extinguiram a fé de Isaías. Pelo contrário, purificaram-na. Pois à medida que o mundo desmoronava, à medida que Judá se aproximava da ruína, o profeta olhava não apenas para a queda, mas também para a restauração que se seguiria. Em seus momentos mais sombrios, Deus lhe mostrou uma luz que brilharia além do seu tempo. Uma promessa que alcançaria as gerações futuras e mudaria o destino da humanidade para sempre. Isaías a viu. Não como um símbolo, mas como uma pessoa. Não como uma ideia teológica, mas como uma presença viva. Em meio à ruína, Deus lhe revelou o nascimento de uma criança. Mas não uma criança qualquer. Alguém que seria mais que um rei, mais que um profeta. Alguém que seria Deus conosco. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra da sombra profunda, a luz raiou. Isaías escreveu essas palavras com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de esperança. Porque ele entendia que o julgamento não era final. Que da terra seca brotaria a vida, que em meio ao silêncio dos séculos, uma voz de redenção se ergueria. E então ele começou a descrevê-lo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías não sabia seu nome, mas conhecia seu caráter. Não sabia o ano em que nasceria, mas conhecia sua essência. Porque o que Deus lhe mostrou não era uma imagem simbólica. Era o retrato profético do Messias, prometido desde os tempos antigos. A criança que nasceria não viria com uma espada, mas com um coração humilde. Ele não estabeleceria um trono humano, mas um reino eterno. Ele não governaria por imposição, mas por amor. E seu reinado não teria fim. Isaías fechou os olhos e viu um nascimento em humildade, uma luz brilhando no meio da noite, um sussurro divino no vento, um redentor caminhando entre os homens. Às vezes, Isaías caminhava sozinho pelos campos,
repetindo silenciosamente as palavras que o Espírito lhe ditava. Ele será desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Mas não abrirá a boca. Como um cordeiro, será levado ao matadouro. Como um rei pôde ser tão rejeitado? Como o Salvador pôde ser desprezado por aqueles que ele veio salvar? Era um mistério. E ainda assim Isaías aceitou com fé, porque ele entendia que a redenção não viria pela força, mas pelo sacrifício. A esperança do Messias não era uma fuga da dor, era uma cura para a alma. Era a resposta divina ao pecado humano. Era a restauração que se seguiria ao julgamento, a cura que viria após a ferida. O coração do profeta ardia com esta visão. Não era apenas uma profecia para Israel, era uma promessa para toda a terra. Pois aquela criança, aquele servo sofredor, aquele rei glorioso, viria não apenas para um povo, mas para todas as nações. Ele levará as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras seremos sarados. Isaías escreveu cada palavra com reverência. Ele não entendia como elas se cumpririam, mas ele acreditava. Ele sabia que as gerações futuras leriam aquelas linhas e entenderiam o que seu tempo não pôde ver. E assim, em meio a pergaminhos, solidão e oração, ele construiu a maior proclamação de esperança que o mundo já conheceu. Um retrato do Cristo que viria séculos depois. Cada detalhe, cada promessa, cada versículo era como uma luz acesa na noite espiritual da humanidade. E um dia, essa luz veio, séculos se passaram, impérios caíram, reis ascenderam e morreram. Os pergaminhos de Isaías foram guardados nas sinagogas, lidos pelos sacerdotes, memorizados pelas crianças. E então, na cidade de Belém, uma mulher deu à luz. Um anjo anunciou sua chegada. Pastores o adoraram, magos o procuraram e todo o céu celebrou, porque a promessa de Isaías havia se cumprido. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o servo sofredor, o príncipe da paz, nasceu em humildade, mas com autoridade eterna. Cada passo que ele dava, cada palavra que ele dizia, cada milagre que ele realizava, era o eco vivo do que Isaías havia profetizado. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus na sinagoga, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para curar os corações quebrantados, para proclamar liberdade aos cativos. Isaías presenciara sua vinda com os olhos da alma. E agora, os olhos do mundo podiam contemplá-lo claramente. O que havia sido escrito em meio ao julgamento agora brilhava com o poder da redenção. O Messias não veio para destruir, ele veio para restaurar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para estabelecer outro império, mas para abrir o caminho de volta ao Pai. E ainda assim, ele foi rejeitado. Isaías também disse isso, desprezado entre os homens. Mas essa rejeição não o impediu de fazer o que fez, porque seu amor era mais forte que o ódio do mundo. Seu propósito era mais eterno que qualquer resistência humana. Isaías não viveu para ver o cumprimento de tudo o que escreveu. Ele não viu a cruz. Ele não viu o túmulo vazio. Ele não testemunhou o dia de Pentecostes. Mas suas palavras abriram o caminho. Elas prepararam corações. Elas mantiveram viva a esperança. E ainda hoje, eles continuam fazendo isso. Porque toda vez que um coração partido ouve que há um Salvador, toda vez que uma alma arrependida encontra graça em Cristo, cada vez que uma vida destruída é restaurada pelo seu poder, a mensagem de Isaías ressoa novamente. O mesmo Deus que anunciou o julgamento também prometeu a salvação. O mesmo Deus que avisou também abraçou. O mesmo Deus que confrontou também curou. E tudo começou com uma visão, com uma promessa, com uma criança. Isso mudaria a história para sempre. Gerações passaram. As profecias de Isaías, escritas em lágrimas e seladas com fogo divino, viajaram por 2 séculos. O que para muitos eram apenas palavras antigas, tornou-se realidade aos olhos do mundo. Cada promessa feita, cada visão escrita, nos levou a um ponto central na história humana, a realização.
Porque o que Deus revela não fica no ar. Sua palavra não é poesia vazia. É um decreto eterno. E o que Isaías viu se tornou realidade. O Império Assírio, que parecia invencível, caiu. Babilônia, a grande potência que levou Judá ao exílio, também foi derrotada. O povo que estava espalhado entre as nações foi preservado. O remanescente do qual Isaías falou retornou à terra. E mais do que isso, o Messias prometido, o menino de Belém, o servo sofredor, o Rei eterno, veio exatamente como foi anunciado. Ele viveu entre nós, curou os doentes, confortou os oprimidos, confrontou os hipócritas e deu sua vida na cruz. Não por culpa, mas por amor. Isaías havia escrito séculos antes: como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, esmagado por nossos pecados. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Cada palavra foi cumprida com precisão, não por acaso, não por coincidência histórica, mas por desígnio divino. E, no entanto, o mais chocante não é apenas que suas profecias se cumpriram no passado. O mais chocante é que elas ainda acontecem hoje, porque Isaías não falou somente do julgamento do seu tempo. Ele também profetizou sobre o fim dos tempos. Ele falou de uma nova Jerusalém, de novos céus e uma nova terra, de um povo redimido que adoraria o Senhor não por tradição, mas em espírito e em verdade. E quando alguém abre o livro de Isaías hoje, sua voz ainda ressoa, não como um eco distante, mas como um sussurro presente, um chamado para acordar, um clamor urgente no meio de uma geração que, como Judá, vive entre rituais vazios e corações frios. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Isaías não estava falando apenas ao seu próprio povo, ele estava falando conosco, por cada coração que hoje luta entre a fé e o esquecimento. Para cada alma que se pergunta se Deus ainda fala, se Ele ainda perdoa, se Ele ainda chama. E a resposta continua a mesma. Sim, Ele ainda liga por meio de sua palavra, através do seu Espírito, pela voz de Isaías, que, embora escrita há milhares de anos, continua viva. Porque a Bíblia não é um livro antigo, é uma chama ardente, uma espada de 2 gumes, uma carta do céu, endereçada a você. Em muitas partes do mundo, pessoas que nunca ouviram falar de Isaías estão abrindo seu livro pela primeira vez e encontrando uma verdade que as toca. Eles sentem que essas palavras foram escritas apenas para o momento deles, apenas para a dor deles, apenas para a busca deles. E isso porque o Deus que inspirou Isaías ainda inspira vidas hoje. A voz do profeta não foi enterrada no passado. Sua mensagem não foi enterrada com seu corpo, porque o que é nascido do Espírito não morre com a carne. Isaías continua falando toda vez que alguém para ouvir. Continue guiando quando a alma estiver perdida. Continue enfrentando quando seu coração endurecer. Ela continua a confortar quando a esperança parece distante. Em hospitais, prisões, aldeias, cidades, em casas silenciosas ou em meio a lágrimas solitárias. As palavras de Isaías encontram seu caminho. Não porque eles tenham magia, mas porque eles carregam o sopro do Eterno. E o mais poderoso é que a coisa mais gloriosa ainda está para ser cumprida. Isaías viu o primeiro cumprimento na primeira vinda do Messias, mas ele também profetizou seu retorno. Ele falou de um dia em que não haverá mais choro nem dor, de um rei que reinará com justiça, de uma terra cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa promessa ainda arde no coração de milhões, e enquanto o mundo corre, ele se agita. Ele se distrai. Deus continua falando. Muitos escutam, poucos obedecem. Mas mesmo que o mundo inteiro tapasse os ouvidos, a voz do céu ainda ecoaria. E você a ouve? Porque Isaías não era apenas um profeta. Era um espelho, um lembrete vivo do que significa ouvir quando ninguém mais quer ouvir. Hoje, você pode escolher. Você pode seguir o barulho das multidões. Ou pare e ouça a voz que ressoa da eternidade: quem enviarei?
E quem irá por nós? Talvez você não seja chamado para profetizar como Isaías, mas você é chamado a ouvir, a obedecer, viver fielmente, mantendo a chama viva, Isaías. Idoso, certamente não viu os frutos imediatos de sua obediência, mas ele semeou sementes eternas, e você está lendo um deles agora, porque sua voz não morreu, sua fé não foi em vão, e sua mensagem continua sendo o maior aviso e a maior esperança para o mundo. O eco da sua voz ainda ressoa nos corações que ouvem. O templo não era mais o mesmo. Sombras do passado se misturavam aos ecos sagrados que ainda pairavam sobre as pedras. Os passos do profeta, outrora firmes e juvenis, agora eram lentos, pesados, marcados pelo tempo. Seus cabelos estavam grisalhos, seus olhos estavam cansados, mas ainda ardiam com o mesmo fogo. Isaías estava parado na orla da cidade, contemplando os muros que tantas vezes o repeliram. E, no entanto, nunca o fizeram recuar. Ele não buscava reconhecimento, não precisava de homenagem. Sabia que sua missão não era ser lembrado, mas obedecer. A brisa acariciava seu rosto, e no horizonte, a luz dourada do pôr do sol parecia abraçar as colinas. O profeta fechou os olhos. Em sua mente, uma a uma, as visões que o acompanharam por toda a vida retornaram. O alto e sublime trono, os serafins, a eterna pergunta, as palavras de julgamento, as lágrimas da oração, as promessas de redenção e o rosto invisível do Messias que ele tanto predissera. Isaías não viu seu nascimento, não ouviu sua voz. Não estava na cruz, mas sua alma o conhecia, porque aquele que é tocado pelo Espírito caminha além do tempo. E embora seus olhos não vissem o cumprimento, seu coração vivia na certeza de que Deus sempre cumpre o que promete. O livro de Isaías não terminou com uma conclusão triunfante. Não há um capítulo final de vitória pessoal. Não sabemos como ele morreu. O que sabemos é que sua voz nunca cessou, porque a voz que fala em nome de Deus não morre com o corpo, permanece hoje. Quando abrimos suas páginas, é como se uma chama antiga tivesse sido reacendida. Não é só história, não é apenas profecia, é um sussurro divino que atravessa séculos e busca corações dispostos a ouvir, e talvez você seja um deles, porque você não está aqui por acaso, você não ouviu essa história por acaso. Deus ainda fala, e Ele está falando com você. Ele não procura pessoas perfeitas, Ele não chama os fortes, nem os sábios, segundo este mundo. Procure por corações partidos, almas dispostas, pessoas comuns, que ousam dizer, aqui estou, envie-me. Talvez você não tenha um púlpito, você pode não ter visões, mas você tem uma vida e uma vida entregue a Deus. É uma chama que pode iluminar gerações. Não ignore a voz dele, não despreze o seu chamado, não adie o eterno pelo urgente, porque ainda vivemos em dias em que muitos ouvem, mas poucos obedecem, muitos leem, mas poucos desistem, muitos repetem orações, mas poucos abrem seus corações. E ainda assim, a voz continua soando, às vezes no silêncio da noite, às vezes no meio de uma música, outros numa simples palavra, numa conversa, numa dor que você não sabia nomear. Deus ainda fala. A questão é, você está ouvindo? Isaías não era grande por seu talento. Ele foi ótimo por sua dedicação. E essa grandeza está ao alcance de todos aqueles que decidem viver não para si mesmos, mas para aquele que os chamou. Hoje, em um mundo saturado de barulho, entretenimento, ansiedade e distração, as palavras do profeta continuam sendo um farol, um lembrete de que a verdade não muda. Esse pecado ainda tem consequências. E essa graça ainda está disponível. A cruz de Cristo, aquela que Isaías viu de longe, continua sendo a maior expressão de amor já conhecida. E seu túmulo vazio, a maior evidência de que a esperança nunca morrerá. Assim como Isaías caminhou em direção à luz no final de sua vida, você também pode caminhar em direção a ela hoje.
Você não precisa entender tudo. Você só precisa dizer: Senhor, aqui estou. Talvez você chore. Você pode perder algumas coisas, mas você ganhará o eterno. Você ganhará uma paz que o mundo não pode dar. Você ganhará a certeza de que mesmo que tudo caia, você permanecerá firme, porque sua vida está ancorada no único que não muda. O mundo pode te esquecer. As pessoas podem rejeitar você, mas Deus nunca vai parar de falar com você, porque Ele não desistiu de você, Ele não se cansou de você, Ele continua ligando. Mesmo quando o coração humano se afasta, sua misericórdia se aproxima. E hoje, neste exato momento, essa voz ainda está viva e Ele quer despertar algo em você. Ainda não é tarde demais. Não importa quão longe você esteja, não importa quantas vezes você falhou, o mesmo Deus que ressuscitou Isaías pode ressuscitar você. O mesmo Espírito que o tocou no templo pode tocar você onde você está agora. Ouvir. O vento sopra, a luz desce, e uma voz lá de cima sussurra mais uma vez: quem enviarei e quem irá por nós? Que esta história fortaleça sua fé. Que o exemplo de Isaías inspire sua obediência e que a voz de Deus nunca deixe de ressoar em seu coração. Se esta mensagem tocou sua vida, compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se a nós para cada nova história da Bíblia. Porque isto não é apenas um vídeo, é um chamado do céu, contado como um filme épico, para que cada espectador sinta como se estivesse vivendo dentro da cena.